Graça e paz, irmãos. Vamos para mais um estudo. Estaremos encerrando o livro de Levítico hoje. Lemos e estudamos durante essa semana do capítulo 25, verso 1, até o capítulo 27, verso 34. Eu estarei lendo agora os 4 primeiros versos de Levítico 25. Está escrito assim: Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, no estudo dessa semana, aprendemos que Deus ordenou aos israelitas que não trabalhassem nos campos, na parte da agricultura, durante um ano sabático, o 7º ano, que chamamos em hebraico de Shemitah. Esse ano sabático, né, que é chamado o ano sabático, ele vinha a cada 7 anos e a terra deveria ficar em repouso. Não poderiam semear na terra. Foi chamado de um sábado para a terra. Em hebraico é chamado de Shenat HaShemitah, que é conhecido como o ano Shemitah. E é chamado também de Shabbat LaAdonai, sábado para o Senhor. E é interessante, muito interessante essa questão do Shemitah, porque é muito profético. Inclusive, grandes e grandes eventos, várias questões históricas já ocorreram com Shemitah. Inclusive, muitos especulam que haverá cumprimento profético em ano de Shemitah. Então, há até alguns pastores que dizem que, de repente, no primeiro ano do ciclo de Shemitah poderia se iniciar a tribulação, né, a última semana de Daniel, encerrando o 7º ano sendo Shemitah. Muitos especulam isso. Isso já é uma especulação muito antiga, muito antiga. Na verdade, antigamente se especulava mais. Só que o que aconteceu? Muitos pastores antigos começaram a fazer muitos cálculos e tentando acertar a data do retorno de Cristo, a data do fim do mundo. E com isso, com tanto fracasso, pararam de se estudar a respeito disso. Mas é um estudo muito antigo. Nós não devemos dar datas, mas nós devemos sim obter esse conhecimento acerca de textos proféticos. Precisamos ter isso em mente, porque quando acontecerem tais eventos, precisaremos discernir de que de fato estamos vivenciando as profecias bíblicas. Então, isso é muito importante. No verso 5, o que nascer de si mesmo, da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vendimerás. Ano de descanso será para a terra. Em outras traduções está escrito: não colherás o que nascer por si mesmo da tua última colheita, nem colherás as uvas da tua vinha não podada. Será um ano de descanso solene para a terra. Aqui em hebraico, temos algumas palavras interessantes. Essa primeira aqui, ó, cefiar. O que seria cefiar? Se refere ao crescimento de sementes que caíram no chão. É um, é um crescimento posterior. Ninguém semeou essas sementes, mas quando fizeram a colheita anterior, acabou chacoalhando e nisso, acidentalmente, as sementes caíram. E agora, após crescerem tais sementes, não pode ser colhida.
Ou seja, elas cresceram por si próprias. Ninguém as plantou. Então, no ano de Shemitah não poderia ser colhido. Essas sementes cresceram por si próprias, onde ninguém havia plantado anteriormente. Muitas coisas interessantes acontecem no ano de Shemitah e já veremos daqui a pouquinho. Nós temos também aqui neste mesmo verso algo interessante também, essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, Nezirecha. Nezirecha. Que tem a mesma raiz da palavra Nazireu. É interessante que traz aqui essa palavra justamente para simbolizar a questão que o Nazireu não poderia o quê? Podar a cabeça. E aqui o simbolismo é de podar a fruta, que é o fruto da vide, né? Nada do vinhedo. Vou botar aqui em português. Ó, a vinha não podada seria essa palavra que tem a raiz de Nazireu. Bem, muitas coisas interessantes acontecem no ano de Shemitah, como por exemplo, aqueles que tiveram seus escravos por 6 anos, no 7º ano deveria, né, dar uma alforria para o escravo, digamos assim, seriam libertados. Havia um perdão pelas dívidas não pagas. Então a pessoa fez um empréstimo, não precisaria mais pagar, seria cancelado a dívida. As dívidas eram canceladas. Então havia um perdão de dívidas. Para quem trabalhava de forma agrícola, e a Shemitah é 100% agrícola, ela deveria procurar outras formas, né, de conseguir arrecadar seu dinheiro, né, ver de uma outra forma através de animais, porque o descanso é para a terra. Então, um exemplo, se ele tem uma fazenda e tem animais também, poderia vender o produto dos animais sem problema algum. E quanto à sua própria terra, a gente vê que a terra que ele disse que não teria dono, né? Depois eu posso até explicar um pouco mais sobre isso, mas tem uma parte da terra que era reservada para que os mais pobres pudessem se alimentar dela, dessa colheita. Inclusive, esse proprietário, assim como seus servos, seus trabalhadores, poderiam poderiam colher dessa parte da sua colheita. Bem, vai continuar falando sobre os frutos do sábado da terra e fala depois também sobre o ano jubileu. O que seria um ano jubileu? O ano Shemitah, conforme falamos, é um ciclo de 7 anos. Tem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto, sexto, sétimo. Aí, sétimo ano é o ano de Shemitah. Aí nós temos ciclo de 7. Quando nós temos 7 ciclos de 7, ou seja, o ano 40, de número 49, nós temos o sétimo Shemitah, e no ano seguinte ao sétimo Shemitah, vem o 50º ano, que é o ano de número 50. Aí vem um ano jubileu, certo? Então, olha, contarás 7 sábados de anos, ou seja, 7 setes, para você ver, falamos no estudo anterior, o quão nosso Deus é perfeito, e ele usa muito de números, tem tudo um padrão. Se ele usou isso no passado, alguma coisa ele quis mostrar. Ele gosta de números. Por isso que eu te digo, as profecias para o final dos tempos muito tem a ver com as festas, muito tem a ver com o Shemitah, com o jubileu. Então nós precisamos ter um conhecimento sobre essas coisas, senão as profecias vão se cumprir e muitos não vão conseguir percebê-las. Isso é importante. Veja, então, conta-se 7 sábados de anos, 7 vezes 7, 49. Certo? E depois desses 49 anos, no ano seguinte, certo? Ou seja, no 10º dia do 7º mês desse ano, que é o próximo ano, e que é o dia de Yom Kippur, que também já estudamos sobre isso, o
O que acontece no 10º dia do 7º mês, que é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação? Lembrando a você que estudamos, posso até colocar na descrição aqui do vídeo, sobre o bode expiatório, né? Que era feito um sorteio, um bode seria para o Senhor e outro para Azazel. O bode para o Senhor era o bode de expiatório, fazer a expiação, e o outro bode ia para o deserto, era enviado para o deserto. Agora veja, meus irmãos, no 10º dia do 7º mês, se soava o shofar, a trombeta. O dia de Yom Kippur, o dia da expiação. E aí, no 50º ano, era proclamado o ano de jubileu. A liberdade na terra. Todos os habitantes, todos os escravos receberiam a alforria, digamos assim. E lembra que foi falado sobre o escravo obter perdão no 7º ano? O que acontecia? Um escravo, digamos que trabalhou 6 anos. No 7º ano, no ano de Shemitah, ele poderia receber essa liberdade, a alforria. Mas em alguns casos, os próprios escravos decidiam continuar sendo servos. Não quero largar meu senhor. Poxa, eu aqui não tenho preocupação com trazer sustento para a minha casa. Eu aqui já sou sustentado, eu já tenho já roupa, comida, um lugar para dormir para mim e para a minha família. Então quero continuar sendo servo dele. Aí essa pessoa, esse escravo, esse servo, ele tinha que furar a orelha, que era um símbolo de que ele optou por si só de permanecer escravo. Então ele ouviu do Senhor, com seus ouvidos, de que não seriam mais escravos do Egito, que agora seriam servos do Senhor. E mesmo ao receber essa liberdade, a pessoa optou por continuar sendo servo do homem, então Deus pede para furar os ouvidos, a orelha. Agora, olha que interessante. Quando chega no ano de jubileu, até mesmo esse que furou a orelha, ele poderia obter a liberdade. Então, não era um negócio para sempre. Digamos que ele ficou 7 anos, era ano de Shemitah, e aí ele continuou trabalhando, ele furou a orelha, e quando chegou no 50º ano, ele falou, poxa, agora eu já estou idoso, não quero mais trabalhar. Aí chega pro seu senhor e fala, olha, é ano do jubileu, eu gostaria de obter a minha liberdade. E aí ele poderia ser livre. Então, estudamos agora sobre Shemitah, sobre o ano do jubileu. Falamos que os empréstimos, as dívidas, tudo era perdoado. A pessoa, se tivesse vendido alguma terra durante esse período, no ano de jubileu, a pessoa recuperava a propriedade para a família. Então, só que você entenda, não era um negócio injusto. A propriedade, ela tinha um valor que era proporcional ao tempo restante para o jubileu. Então, um exemplo, esse ano é jubileu. Recuperei minha propriedade, estou com ela. Aí digamos que a minha propriedade, aqui para exemplificar, trazendo para os dias atuais, se fosse aplicado esse mandamento hoje, ok? Hoje em Israel não se faz mais esse ano jubileu. Não vou citar aqui, né, os diversos motivos, porque iria tomar bastante tempo, mas o principal deles é que hoje Israel não tem um governo religioso. Esse é o principal motivo. Hoje não tem um governo religioso. Metade da população de Israel é religiosa, mas não estou aqui me referindo aos que praticam o judaísmo. Estou falando todas as religiões, metade religiosa, e a outra metade é tudo ateu, que não acredita em Deus, não quer nada com religião. Só para você ter uma ideia. E esses outros 50% já está incluindo já quem é cristão, quem é judeu, quem tem outras religiões e quem é judeu e acredita também em Cristo. Tudo incluído nessa outra metade. Então, hoje em Israel não tem templo, e como não tem templo, outros tipos de mandamentos também não são aplicáveis. O ano de Shemitah, há um movimento dentro de Israel que apoia para se fazer Shemitah, mas não são todos que fazem, justamente por esse fato de que o governo não obriga.
por não ser um governo religioso. Mas, só para que você saiba, no passado, houve punição por não obedecer a Shemitah e não obedecer o jubileu. Ok? Depois podemos ver também melhor sobre isso. Então, vimos que nesse ano de jubileu havia esse perdão de dívida. Aí o que acontecia? Digamos que eu tenho uma propriedade, é o primeiro ano após o jubileu, ou seja, está se iniciando um novo ciclo de 50 anos, e eu tenho uma propriedade que, um exemplo, ela vale 500 mil, certo? 500 mil. Como ela vale 500 mil, estamos no primeiro ano, ela terá esse valor por inteiro, 500 mil, certo? Agora, digamos que se passaram, um exemplo, 25 anos. Eu não posso vender essa minha propriedade, que já se passaram metade do tempo, por 500 mil. Uma vez que daqui a 25 anos, né, ou os outros 25, ela voltará a ser minha. Então, haverá uma desvalorização da propriedade. E seria justo eu vender pela metade do preço, ou seja, 250 mil. Aí um exemplo, passaram 49 anos, 48 anos, por exemplo, 2 anos para acabar. Eu não poderia vender por 500 mil, 250 mil. Né? Seria justo se cobrar referente proporcionalmente ao tempo que falta. Então, seria justo cobrar o quê? Uns 50 mil, 70, enfim, um cálculo justo. E aí, passado esse período, né, a pessoa deveria devolver a propriedade para mim, para a minha família. Então, era assim que funcionava o ano de jubileu, ok? E é interessante que o ano de Shemitah era um verdadeiro teste de fé, porque o Senhor ele deveria prover outros meios para esse indivíduo fazer os negócios. Imagina uma pessoa que só está acostumada com a parte da agricultura, só com a terra. Ela deveria confiar no Senhor. E Deus ele prometeu bênçãos. No verso 20 e 21, nós vamos ver: se perguntardes, que comeremos no sétimo ano, visto que não devemos semear, nem fazer a nossa colheita. Olha o que está no verso 21. Mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, e a terra produzirá fruto suficiente para os 3 anos. No oitavo ano semeareis e comereis da colheita anterior até o nono ano. Então veja, 3 anos. Então a colheita do sexto ano iria produzir 3 vezes mais. E aqui que está o quão o Senhor é bondoso. Ele pede algo, ele pede esse ano, olha, esse ano eu descanso da terra. Você deve confiar em mim e eu vou prover a sua necessidade. O plantio não era permitido, então quer dizer, além de não poder colher nesse sétimo ano, não poderia semear para o ano seguinte, para o oitavo ano. E aí, como é que iria colher no oitavo ano? O sexto ano ainda ia ter ainda produto da terra para o oitavo, devido à colheita tripla do sexto ano. Isso é muito interessante. É a fidelidade que o homem tem com Deus e Deus sustenta o homem. Isso aqui é muito importante. Ainda hoje devemos ser fiéis para com o Senhor e certamente Ele nos dará o sustento. Então, vimos que era sábado para o Senhor. Qualquer produto do campo ou árvores, ou das árvores, né, que crescessem durante o Shemitah, não poderia ser colhido. E é interessante que tudo era gratuito, poderia se deixar para outros, os mais necessitados, colherem. Né? Empréstimos eram cancelados. Então, imagina, você tem um empréstimo aí com o banco, deveria ser perdoado no ano Shemitah. Isso aqui é muito interessante, né, meus irmãos? E não haveria preocupação com o que comer no sétimo ano, porque o Senhor ele abençoaria e faria a colheita do ano anterior durar por 3 anos. O sexto, o sétimo e o oitavo.
a bênção dos céus sobre essas pessoas. E eles comeriam até ficarem satisfeitos. Comereis com fartura. Então o Senhor iria trazer a fartura para eles. Nada iria faltar. Ele iria dar a provisão. Quanto ao Shemitah, profecias, eu não vou me aprofundar muito hoje, mas só para vocês entenderem o quão forte isso aqui, a profundidade, o quão isso aqui era de relevância no passado. Vou colocar aqui Gênesis, no capítulo 6. Há outros textos bíblicos também que são usados. Mas só para vocês entenderem, em Gênesis, no capítulo 6, no verso 3, falando que os dias do homem seriam de 120 anos. 120 anos. Certo? 120 anos. Aí se formos pegar uma calculadora, 120, e formos colocar vezes um jubileu, que é 50 anos, vai dar quanto tempo? 6.000 anos. 6.000 anos. E olha que interessante como muita coisa se encaixa. Nós temos aqui 6.000 anos, certo? Do tempo de permanência do homem. Olha só que interessante. E nós temos um relato da criação. Nós temos o relato da criação, todos conhecem bem, já estudamos sobre isso, que o mundo e tudo que há foram criados em 6 dias, certo? E no 7º dia, Deus descansou. Lembrando que um dia para Deus, e aqui nessa contagem está em dias para Deus, equivale a 1.000 anos para um homem. Nós temos aqui profeticamente, então, na criação, 6.000 anos. E o 7º milênio de descanso. Olha só que interessante. E você lembra lá em Apocalipse? Quando Jesus volta? O que nós temos? Um milênio. Os 1.000 anos do reinado de Cristo. Olha só que interessante. A ressurreição dos mortos, certo? O arrebatamento e o reinado com Cristo durante 1.000 anos. E olha só como as coisas se encaixam. Esse milênio é justamente 1.000 anos de descanso. É um período que todo dia será descanso, todo dia será um sábado. E isso aqui é muito interessante você ver como as coisas se encaixam. E esse entendimento é um entendimento muito antigo, que infelizmente levou a muitos a fazerem cálculos que no final acabaram não dando muito certo. E com esses cálculos fracassando, hoje muitos não têm muito conhecimento de como os antigos pensavam. Aqui na Wikipédia, lista de datas previstas para eventos apocalípticos. Só para que você entenda, muitos líderes antigos, seja cristãos, pastores, padres, judeus, tiveram previsões sobre o arrebatamento, a tribulação, o juízo final, segunda vinda de Cristo, a manifestação do anticristo, e deram diversos anos. Para você ter uma ideia, já iniciou os palpites no 1º século. Então, você vê que foram dando e fazendo diversos cálculos. São muitos, veja, muitos anos se fazendo diversos cálculos. Agora, falamos sobre os 120 anos que o homem viveria. Multiplicando por 50 anos do jubileu, 6.000 anos. Vimos a questão do relato da criação, o 7º dia de descanso, o 7º milênio de descanso, e tudo isso se conecta. Isso, muitos antigos já tinham isso em mente. Hoje, pararam de falar justamente devido ao fracasso desses ao efetuarem os cálculos.
Mas não é porque um cálculo ele fracassa que uma profecia bíblica, que alguma coisa que está escrito não vai acontecer. Então nós podemos sim ter esse entendimento, esse conhecimento, buscar entender como se pensava antigamente, mas sem calcular datas. Ainda é cedo para se definir uma data. Eu não posso dizer a você que o anticristo vai se manifestar esse ano. Não posso dizer a você. Não tem como ter essa certeza. Eu não posso afirmar para você que o arrebatamento vai ser daqui a 4, 5, 6, 7 anos. Não posso afirmar a você. Tem acontecido muita coisa estranha no mundo? Sim. Pode-se cumprir algumas questões do Apocalipse esse ano? Pode, mas temos que aguardar. De acordo com o desenrolar das profecias, podemos começar a ter uma noção de tempo. Opa, se começou a acontecer isso, então pode ser que daqui a tantos meses aconteça isso, pode ser que daqui a tantos dias aconteça isso, mas não conseguiremos definir com exatidão. Ó, já que começou hoje, então na sexta-feira da semana que vem vai cair um meteoro que está escrito na Bíblia. Ó, então o sexto selo vai ser no dia tal. Ah, a quinta trombeta vai cair no dia tal. Não, não é assim. Ah, então Jesus volta na data tal. Não, não tem como acertar com precisão, mas conseguiremos ter uma noção do que espera, ok? Não é possível acertar com precisão, mas podemos ter uma noção. E mês que vem, né, tal, se aconteceu esse padrão, conforme o desenrolar, veremos se há um padrão para as trombetas, se há um período de tempo de intervalo exato entre elas. Quando as coisas desenrolarem, começaremos a entender melhor tudo. Mas temos que aguardar. Então veja, alguns falaram sobre o ano 7, de número 7000, e é justamente devido a esse cálculo de descanso. Então veja que isso já é uma coisa bastante antiga. Muitos aqui fizeram diversos cálculos, você vê muitos e muitos cálculos. Cristóvão Colombo, ele falou que duraria 7.000 anos. Ele fez um cálculo possível de quando o mundo foi criado. Isso aqui não tem como se chegar, ainda mais com exatidão. Olha, esse ano no calendário judaico, nós estamos no ano 5.781. Então veja, 5.781. Esse cálculo ele não é preciso, não é contado desde a criação, desde Adão. Não. E alguns acreditam que há uma faixa de erros de 200 anos aproximadamente. Talvez um pouquinho mais. Ou seja, segundo esse cálculo máximo aí, nós já podemos estar próximo de dar o ano 6.000. E há grandes indícios de que, fato, isso vai acontecer, de ter esse limite. Conforme foi falado, há um padrão bíblico, as coisas se encaixam. E veja que muitos falaram sobre o milênio, fizeram diversos cálculos, e são diversos e diversos cálculos. Você veja que muitos fracassaram. Não tem como se acertar uma previsão dessa, ainda mais com tanta antecedência assim. Veja, muitos, muitos e muitos erraram. Olha, muitos. Olha, até 2021, esse ano, tem uma previsão aqui. Mas essa previsão aqui, ele teve até uma premissa certa, mas errou usando a Bíblia. Então, usando a Bíblia, ele errou. O arrebatamento não tem como acontecer no ano de 2021. Nós já estudamos sobre isso. Porque é necessário que se aconteça algumas coisas antes do arrebatamento. E nesse ano não tem tempo hábil para se cumprir todas as profecias pertinentes que devam acontecer antes do arrebatamento. Então, esse ano não tem como mais. Agora, eu não posso fazer cálculos e falar, olha, Jesus vai voltar daqui a 5, 6, 10 anos, 12 anos. Não, não posso. Algumas coisas precisam acontecer. E mesmo que as tais aconteçam, eu não posso definir com precisão. Não tem como. Poderemos ter uma noção máxima,
Ou seja, sabemos o quanto vai se durar a grande tribulação. Se sabemos o quanto vai durar a grande tribulação, não tem como se iniciar a grande tribulação e Jesus voltar 50 anos depois. Só um exemplo para que você entenda. Então nós temos um limite estabelecido, certo? Se há um limite estabelecido e as profecias dizem acerca desse limite, nós sabemos tem uma previsão mínima. Não o dia exato, mas um momento bem próximo, ok? Não tem como chegar e falar, olha, mês que vem vai tocar a quinta trombeta, o sexto selo na próxima semana. Não tem como fazer esse tipo de cálculo. Tem que se desenrolar as profecias bíblicas. Só de fato quando acontecerem algumas coisas, teremos uma noção melhor. Com o desenrolar dos cumprimentos proféticos, você vai poder definir. Opa, tem um intervalo preciso entre uma trombeta e outra? Porque a Bíblia não diz em quanto tempo vai se tocar uma trombeta do Apocalipse. Agora, quando a coisa desenrolar, pode ser que tenha um padrão. E a gente venha perceber qual é o intervalo. Aí algumas coisas poderão se fazer um pouco mais de sentido. Ok? E sobre o ano de Shemitah, conforme dito, muitas coisas interessantes já aconteceram na história. Isso desde sempre, mas trazendo aqui as mais recentes, no ano lá de 1881, no ano de Shemitah, aconteceu o primeiro retorno de judeus à Terra. Depois, no Shemitah seguinte, aconteceu novamente. 25 mil judeus vindo da Rússia, 1.000 judeus vindo do Iêmen. Então você vê que há padrões. No ano 1903, no Shemitah, aconteceu isso. Em 1897, o que aconteceu era um ano de Shemitah, um ano anterior. Assim que encerrou o ano de Shemitah, Theodore Herzl, ele profetiza que Israel voltaria a ser nação em um jubileu a partir daquele ano. E exatamente, isso foi em 1897. E exatamente no jubileu, né, na resolução da ONU em 1947, isso se concretizou. E tem diversas coisas, alguns problemas no mercado financeiro. Em 1903, 46% do mercado foi eliminado. E isso foi um colapso após o Shemitah. Em 1916, outro colapso na Bolsa de Valores no Shemitah, Primeira Guerra Mundial. Foi conhecido como uma crise de 1916 e 1917. E aconteceram várias coisas em 1917. Revolução Russa, Revolução Árabe, o fim do Império Otomano, os britânicos tomaram Jerusalém do Império Otomano, foi redigida a Declaração de Balfour. Então, muitas coisas importantes também. Em 1930, sabemos que houve uma grande crise, todos estudaram na história sobre o colapso da Bolsa de Valores de 1929, conhecida como a Grande Depressão, e isso só foi terminar em julho de 1932. Então você vê muitas coisas acontecendo em Shemitah. Isso aconteceu depois também em 1937. Bolsa de Valores ela se colapsou e ficou 9 meses com o valor pela metade. E 1944 aconteceu novamente, com a Segunda Guerra Mundial, Shemitah, e a gente vê que foi o que marcou a ascensão dos Estados Unidos como uma superpotência no início da Guerra Fria. Então, só para que você entenda, isso tem muita coisa, né? 1972, crise do petróleo, inflamação americana, a queda da economia, enfim, muita coisa acontecendo no Shemitah. No ano de 2000 aconteceu muita coisa também, que foi um ano de Shemitah. A bolsa chegou a ficar
né, fechada devido ao ataque das Torres Gêmeas. Né? O Shemitah foi de 2000 a 2001. Lembrando que o ano judaico ele começa no mês de setembro de um ano, de setembro a outubro. Então ele se estende por 2 anos do calendário gregoriano. Vai de setembro a outubro de um ano até setembro a outubro do outro. Em 2007, 2008 aconteceu um outro problema chamado de Segunda Grande Depressão, que também foi o início de Shemitah. A bolsa chegou a cair 777 pontos em um único dia. Então você vê o quão foi isso aqui. E o último ano do Shemitah foi 2014 e aconteceu de que nesse mesmo dia os índices industriais dos Estados Unidos caíram 260 pontos. Isso aconteceu em 2 dias, que foi justamente o dia da festa de Tabernáculos e o dia da lua de sangue, dia 9 e 10 de outubro. E o próximo Shemitah esse ano. Pode acontecer algo? Pode. Não temos como prever nada. Mas é bom obtermos, né, um conhecimento bíblico sobre isso. Nós temos também algumas questões muito interessantes. Por exemplo, por que tiveram 70 anos de cativeiro? Não foi nem mais nem menos, 70 anos exatos. Lembra do cativeiro babilônico? 70 anos? Por que 70 anos? Por que isso? Veja que interessante. Lemos aqui, em Levítico 25, sobre o Shabat da terra, certo? Guardar os sábados da terra, 6 anos semearás, mas o 7º ano haverá o descanso, o sábado de descanso. Olha que interessante o motivo dessa punição dos 70 anos de cativeiro. Em 2 Crônicas, no capítulo 36, no verso 21, olha só. Está falando aqui sobre aqueles que escaparam da espada, que ele levou para a Babilônia para se tornar servo dele, tá? Aí fala, para se cumprir a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias, até a terra, olha só, hein? Leia bem. Até a terra ter desfrutado de seus sábados, pois repousou por todos os dias da desolação, até que os 70 anos se cumpriram. Deu para entender? Vou explicar a você. Por que 70 anos? E por que isso tem a ver com o descanso da terra, os sábados de repouso da terra? Sabe o que aconteceu? Desde que Israel se tornou uma monarquia até o seu cativeiro, eles não cumpriram este preceito do Senhor. Eles não cumpriram o ano Shemitah. Sabe quantos anos se passaram? Quase 500 anos. Quase 500 anos. E aí sabe o que aconteceu? Faz o cálculo aí. Deus vai e ele mesmo fez a terra repousar. E ele colocou os maus inquilinos para fora. Descanso da terra forçado. E por que 70 anos? 70 anos é o total de anos sabáticos que teve durante todo esse espaço de tempo. Você calcula aí. 70 vezes 7, os 490 anos. É justamente esse tempo que eles tiveram ali e não separaram o ano Shemitah, o sábado da terra. E aí Deus, ele sabe muito bem lidar com as pessoas e nações que quebram suas leis. Até mesmo as leis civis, as leis do país. Então, se hoje o povo judeu está lá, em Israel, e não estão cumprindo novamente os mandamentos, lembrando a você que ano de Shemitah é um mandamento específico para ser cumprido na terra de Israel.
fora de Israel não tem como se cumprir esse mandamento. É aplicado apenas na terra de Israel. Se eu fosse um agricultor e eu morasse em Israel, eu seria obrigado a obedecer esse mandamento, ok? Então veja, Deus ele envia juízos. E esses 70 anos de cativeiro foi justamente devido a isso. Aos anos sabáticos. 70 sábados não cumpridos. 70 Shemitot. 70 anos de sábado durante esses quase 500 anos. Vamos avançar mais um pouquinho. Agora em Levítico 26, verso 3. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei chuvas no tempo certo. A terra dará seu produto e as árvores do campo darão seus frutos. E você continua lendo a promessa do Senhor. Se andares nos meus estatutos. Aqui em hebraico, Bechukotai. Se andares nos meus estatutos. A raiz dessa palavra estatuto, hukim, é o plural estatutos. Se nos meus estatutos andares. Isso aqui é muito interessante. Por que interessante? Se. Essa palavra em hebraico aqui, ó, im. Logo no início aqui. Se. Im. Há uma condicional. Esta palavra, ele coloca o homem numa posição de liberdade. É o princípio do livre-arbítrio. Se nos meus estatutos andares. O que o Senhor quer é que venhamos a optar pela bênção. Há uma condicional. Ninguém é obrigado a obedecer. O Senhor ele pediu para que, no 7º ano da terra, conforme vimos ainda agora, a terra descansasse. O homem não obedeceu. Deus foi lá e requeriu isso. 70 anos de cativeiro. E a terra teve o seu descanso. Quando há obediência, há bênçãos. Quando há desobediência, há a maldição. Então veja, Deus quer que venhamos a obedecê-lo, que venhamos a escolher bênção. Escolha, pois, a bênção. Precisamos, meu irmão, saber escolher. Lá em Mateus, no capítulo 7, verso 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos que a encontram. Então, infelizmente, a maioria vai entrar pela porta larga, que conduz à perdição. E a porta estreita, que conduz à vida, que é apertada, poucos a encontram. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E quando Deus entrega seus mandamentos, conforme estamos estudando, o homem não é mais escravo, ele é livre. Deus dá liberdade para ele escolher entre bênção ou maldição. O homem tem poder na sua boca, poder nas suas mãos. Ele pode escolher entre a vida e a morte. Nós temos a capacidade de mudar o rumo das nossas vidas. O Senhor, ele nos deu o poder de escolha através de uma só palavra: se. Se obedecermos os estatutos, então nosso futuro e o futuro da nossa nação será diferente.
Tanto a obediência como a desobediência de um indivíduo pode mudar o destino de uma nação inteira. Não é porque uns pecam que podemos pecar também. Devemos lutar contra a corrente, sermos diferentes, sermos santos, ser luz, ser sal. E é por essa razão que Deus separou um povo para si. Meus irmãos, é importante acordarmos. Precisamos acordar. Em Mateus, no capítulo 6, verso 33, está escrito: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja, meus irmãos, olha só, mas buscai. Ele quer que busquemos. Quando nós temos em mente, se você obedecer, entenda que Deus quer que você obedeça. É uma condicional porque você tem escolha. Mas é como se o Deus de Israel estivesse implorando: entre em minhas ordenanças, me obedeça. Ele quer que venhamos a obedecê-lo. Ele quer que venhamos a ser abençoados. A obediência é um caminho para bênçãos. Lá em Levítico, no capítulo 26, verso 4, eu vos darei chuvas no tempo certo, a terra dará o seu produto e as árvores do campo darão seus frutos. Com a obediência, somos abençoados. Esse é o primeiro resultado da obediência. As chuvas vindo no tempo certo. E você confiando no Senhor, o povo confiando no Senhor, no sexto ano haveria o que? Colheita para 3 anos. Olha só que coisa grandiosa que o nosso Deus faz. Mas Ele quer e nos chama para a obediência. E a gente vê o quanto Ele abençoa. E Ele fala sobre a bênção e como Ele provê. Mas infelizmente muitos não querem ouvir ao Senhor. E o que acontece a esses que não querem ouvir? Se mesmo assim não me ouvirdes, eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Pois quebrarei a arrogância do vosso poder e farei que o céu seja para vós como ferro e a terra como bronze. Olha só. Isso se não ouvir. Meus irmãos. Precisamos ouvir ao Senhor. Essa palavra castigar, castigarei, em hebraico está iassar, que significa corrigir, disciplinar, sofrer. E Deus envia esses sofrimentos com o propósito de levar ao arrependimento, para que a pessoa retorne ao caminho da vida. Lá em Hebreus, no capítulo 12, vamos ler durante esse texto, que Deus ele quer o quê? Que o filho, cada um de nós, Deus nos fala como filhos. Ele quer que a gente ouça o seguinte: olha, não despreze a disciplina do Senhor. Não devemos desprezar a disciplina dele. E o que acontece? O Senhor, ele corrige a quem ama. Certo? Olha, ele disciplina quem ama e pune a todo o que recebe como filho. Ele nos trata como filhos. E quem é o filho a quem o pai não disciplina? Ele corrige porque ele ama, meus irmãos. O propósito de Deus, quando ele manda as maldições, por
consequência da desobediência é corrigir a conduta do povo. É corrigir a conduta. Meus irmãos, é necessário que haja essa restauração. Lá no capítulo 30 de Deuteronômio, a gente vê que se foi colocada a bênção e a maldição diante de cada um. E se a pessoa se converter perante a Deus, obedecer à voz dele, certamente viria as bênçãos. Aqui há um detalhamento muito importante, muito interessante. Depois eu recomendo que você leia todo esse capítulo 30 de Deuteronômio. Já estamos quase encerrando o estudo. Assim que puder, leia todo esse capítulo 30. Eu gostaria de ler apenas mais 2 versos aqui para a gente encerrar. Gostaria de ler primeiro Ezequiel 36, verso 26. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Meus irmãos, precisamos pedir ao Senhor isso, que Ele nos encha com o seu espírito, que nos dê um novo coração, um coração de carne no lugar do coração de pedra, e recebendo o espírito dele em nós, andaremos nos estatutos dele, obedeceremos aos seus mandamentos e iremos praticar. E assim habitaremos na terra que ele deu aos nossos pais, seremos povo dele e ele será nosso Deus. E para encerrar, estarei lendo Jeremias, capítulo 31, verso 31. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Pois eles quebraram minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente. Porei a minha lei na sua mente. E as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Isso aqui é o momento em que tudo se tornará pleno. O Senhor pondo a lei dele, os mandamentos dele em nossa mente, em nosso coração. Naquele dia um só será o Senhor, e um será o seu nome. E não precisaremos mais um e outro falar, conheça o Senhor, porque todos vão conhecê-lo. Todos vão conhecê-lo, olha, porque todos me conhecerão. Todos saberão quem ele é. E ele vai perdoar a maldade e não vai lembrar mais dos pecados. Aqui fala sobre a nova aliança de forma plena. O momento em que todas as coisas irão se concretizar. O mistério a qual Deus falou aos profetas. Isso aqui é muito forte. E ansiamos por esse grande dia. Que o Senhor abençoe vocês. Caso tenha alguma dúvida, por favor, insira nos comentários.